Queridos irmãos e irmãs, hoje a leitura do profeta Isaías faz um anúncio de consolação em Deus. Aqueles que estão tristes e abatidos, são convidados a retomar o ânimo, porque o Senhor está vindo. E é interessante porque esse anúncio do profeta Isaías é exatamente um anúncio para que se encha de esperança aquele que sofre. Talvez uma premissa que a gente não pode esquecer dentro do nosso contexto de vida de fé e dentro do contexto da experiência cristã, e sobretudo também no nosso discurso ético e sobre a nossa questão também de compreensão da nossa atividade no meio do mundo como igreja, como cristãos, é de que a igreja deve ir ao encontro daquele que é o mais fraco, daquele que sofre, daquele que se encontra abatido. O anúncio do Evangelho é um anúncio de libertação, exatamente porque Deus, que é justo, vem ao encontro das debilidades do mundo para restaurar esse mundo, para fazer esse mundo novo. Quando olhamos hoje a segunda leitura e vemos essa exortação do apóstolo de que nós não devemos fazer distinção de pessoas, e veja a descrição que ele faz, é uma descrição justamente de uma discriminação entre o rico e o pobre, como se o pobre fosse menos do que o rico. A exortação que existe ali é exatamente de que nós possamos tratar todas as pessoas de uma maneira igual. A igualdade que se fala na experiência do Evangelho não é uma igualdade burra, como a gente está vendo muitas vezes ser pregada aí hoje em dia. Até porque, objetivamente, se nós olhamos aqui, nós vamos conseguir perceber que todos nós somos distintos. Somos diferentes, com qualidades diferentes, com competências diferentes, mas, ao mesmo tempo, existe algo que nos une, que nos vincula dentro da experiência do gênero humano, que é a igualdade em dignidade. E aqui sim é um ponto em que nós devemos sustentar esse critério e esse conceito. A igualdade em dignidade nos coloca diante da perspectiva de que todos nós somos filhos amados de Deus. Por isso, merecemos o devido respeito, merecemos também o devido cuidado. Quando nós entramos dentro do universo, inclusive da doutrina social da igreja, a doutrina social da igreja não é uma ideologia política, embora nós estamos vendo muitas vezes, inclusive entre os religiosos, a politização dessa doutrina social. Mas a doutrina social da igreja, ela parte justamente da dignidade da pessoa humana como filho de Deus e o entendimento que a construção do bem comum deve procurar contemplar todos os indivíduos de modo que eles possam viver segundo essa dignidade. Ou seja, tudo aquilo que deve ser construído em termos de bem comum deve ser o favorecimento também para que a pessoa possa desenvolver-se livremente na sua dignidade. Alimento, segurança, habitação, saúde, até mesmo o lazer, o vestuário, a educação, todas essas coisas que correspondem à dignidade do ser humano devem ser buscadas pelo coletivo, de modo a oportunizar que cada um, protagonizando a sua própria vida, possa alcançar a plenitude do seu ser. Por isso, não devemos ser favoráveis à ideia de um assistencialismo contínuo, e que gera dependência e que gera, muitas vezes, uma condição de um assistencialismo que torna a pessoa dependente do cuidado do outro. Toda a assistência deve ser subsidiária em vista de permitir que cada indivíduo alcance na experiência da sua vida o seu próprio protagonismo.
Ou seja, possa ter condição de fazer as suas escolhas, né? Possa ter condição de dinamizar a sua própria vida na liberdade e no protagonismo determinar os caminhos da sua própria vida. O assistencialismo torna as pessoas dependentes dessa assistência, né? Por isso, devemos nos preocupar quando a nossa sociedade ela não produz as condições para que os indivíduos livremente tenham acesso, né, a esse protagonismo de vida, onde é decidida justamente a existência e a história de cada pessoa. Uma coisa é não termos, por exemplo, acesso à educação, que marginaliza uma série de pessoas, né? E outra coisa é a pessoa não querer estudar. São duas coisas diferentes. Uma é a escolha pessoal, a outra é a falta de acesso. Ou seja, é a limitação, né, para que a pessoa possa protagonizar a sua vida e ter o acesso àquilo que corresponde à sua dignidade. Devemos permitir o protagonismo e exortar as pessoas a progredirem dentro da sua própria dinâmica, a se tornarem cada vez mais homens, segundo a perfeição que vem do próprio Cristo. Por isso, o nosso discurso em relação a essas coisas, ele precisa ser um pouquinho mais aprofundado. A experiência do Evangelho de hoje é uma experiência que me toca particularmente, porque na cura, né, desse surdo mudo, né, falava mal porque escutava mal, né? A gente sabe que a surdez limita também a condição da fala, porque são sentidos que estão aí vinculados, né? E nessa dinâmica toda a dificuldade. Na figura desse indivíduo que vai lá para ser curado por Jesus, nós vemos uma ação de Jesus que parece uma ação de um artífice, de um oleiro. É como se ele viesse e moldasse, né, os ouvidos e moldasse a boca daquele indivíduo para que ele possa escutar bem e para que ele possa falar bem. E aqui me vem sempre uma ideia extremamente vinculada à experiência do nosso batismo, porque no nosso batismo há uma recordação, né, dessa ação de Jesus que faz o surdo ouvir, que faz o mudo falar. E essa recordação está vinculada também com o sentido de profetismo. A igreja, quando batiza e transforma cada cristão em profeta. Significa que o cristão se torna capaz de escutar a palavra de Deus e se torna capaz de falar dela. Esse movimento de Jesus, que molda os nossos ouvidos, que molda a nossa língua para que nós possamos escutar e falar, nos coloca diante de uma perspectiva que é extremamente importante para a nossa vivência de fé. Escutar segundo o critério de Cristo. Falar segundo o critério de Cristo. Na experiência nossa eclesial e religiosa, a fala tem um peso que é extremamente importante. A Sagrada Escritura diz que nada daquilo que a gente fala, né, volta para nós sem produzir o seu efeito. Vai dizer que é como a chuva, né, que cai na terra e que ao voltar ao céu produz o efeito, ou seja, ela fecunda, né? A palavra, seja de bênção, seja de maldição, a palavra produz o seu efeito. E é assim desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, quando Deus diz, faça-se a luz se faz. Ou seja, a palavra, né, dita de Deus é seguida justamente da sua ação perfeitíssima. De modo que também nós devemos recordar que as nossas palavras correspondem também às nossas ações. E deve ser assim, que as palavras, elas estão, vamos dizer, em consonância com aquilo que é o nosso interior. Por isso, quando somos moldados no ouvido e quando somos moldados na nossa língua, segundo aquilo que é o critério de Cristo, significa que o nosso escutar e o nosso falar precisa passar por esse crivo cristão. Cristianizar a nossa escuta.
Uma sociedade que não escuta é uma sociedade que não compreende. Escutar segundo o critério de Cristo significa colocar naquelas coisas que nós escutamos o critério fundamental da nossa experiência cristã, que é a caridade que vem do próprio Deus. Quem não escuta com qualidade também não pode falar com qualidade. E o quanto nós somos capazes dessa escuta? Muitas vezes, até mesmo isso que diz a nossa segunda leitura, o nosso próprio preconceito nos impede de escutar com qualidade. Ah, fulano é daquele jeito. Ah, Beltrano não tem jeito. Ih, nem presta atenção naquilo que o outro tem para falar, porque aquele lá não vale a pena escutar. E muitas vezes nós tornamos o nosso ouvido seletivo. Hoje, então, com esse universo de informação e desinformação que nós temos, nós, infelizmente, adequamos a escuta que nós temos dessas coisas todas da internet simplesmente como um eco daquilo que está no nosso interior. A gente só escuta aquelas coisas que nos agradam. A gente só escuta aquilo que confirma a nossa posição, e é estranho, porque na medida em que nós começamos a buscar essas coisas lá na internet, vão ser só essas coisas que vão ser apresentadas para nós a partir daí, né? Até porque o Google é seletivo, ele quer que você fique ali. Então, quantas mais coisas no YouTube você procura de uma coisa, você vai escutar só aquela coisa. De modo que a experiência que a gente tem muitas vezes na internet é simplesmente de uma confirmação, né? É um eco dos nossos próprios interesses e das nossas próprias coisas, e isso não é escutar. Por que é que estamos nos tornando tão rígidos e tão extremamente estruturados nas nossas partes e nas nossas divisões? É porque nós perdemos essa capacidade de, pelo menos, tentar compreender o que o outro está tentando dizer para nós, quando o outro não diz a mesma coisa que a gente. E fechamos a possibilidade de uma verdadeira e honesta comunicação. E vejam, eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com o que o outro diz, mas hoje o perigo está exatamente porque a gente nem quer escutar o que o outro diz. E aí realmente fica muito difícil, porque se o outro não for um eco daquilo que tem dentro de mim, o outro não presta. O outro não vale. O outro não é importante. E aí o que vamos fazer? Vamos suprimir os outros? Quem pensa diferente de mim não tem o direito de existir? A nossa convivência vai ser simplesmente a imposição de quem vai ter mais força para se colocar diante dos outros, e os outros que não conseguem se impor simplesmente se calem? Para onde vamos? Para onde vamos? Deixar o nosso ouvido ser moldado pelo critério do cristianismo é permitir ao nosso ouvido a capacidade de escutar com caridade, recordando sempre que o amor é essa força transformadora que dá sentido justamente aos movimentos e aos passos que nós devemos dar. Deixar que o Senhor molde a nossa língua é permitir também que a nossa língua seja movida pela caridade. E isso, nos faz mais prudentes a respeito daquilo que nós também externamos. Porque a dignidade do outro só existe também se a minha língua sabe respeitar essa dignidade. Quanta difamação, quanta acusação precipitada,
Quanta fala, muitas vezes injuriosa, simplesmente para defender a nossa própria posição. Quantas desconstruções de imagens e de desrespeito das pessoas vêm sendo produzidas hoje simplesmente para colocar exatamente posicionamentos, em que eu, para garantir, que a minha vontade e a minha ideia seja imposta, eu preciso desconstruir o outro no pleno se ele pensa diferente de mim, se ele não faz aquilo que eu quero. E aí nós vamos vendo o poder que a língua tem. Porque mesmo que isso não seja verdade, as pessoas estão sendo desfeitas, destruídas, exatamente, às vezes, pela desonestidade dos nossos interesses e das nossas paixões. E isso está sendo normalizado. Como se fosse, em nome da verdade, que alargam por aí, das denúncias que a gente vai vendo em nome da verdade, muitas vezes se desconstrói a dignidade das pessoas. A verdade sem a caridade, queridos irmãos e irmãs, não é a verdade. Não é. O crivo do amor precisa estar nos nossos ouvidos, precisa estar na nossa língua, para que nós também, no comportamento e no relacionamento com as outras pessoas, recordemos a dignidade que essas pessoas têm de filhos e filhas amadas de Deus. Por isso, cuidado, porque todos têm direito à boa fama. E toda denúncia que se vai fazer, porque o profetismo é anúncio e denúncia, precisa estar fundado em coisas muito claras e em coisas muito sérias, para que sejam feitos de modo público. Jesus mesmo, na conversa que tinha com os seus discípulos, quando falava da experiência da correção fraterna, dizia: se vê alguma coisa errada no teu irmão, primeiro vai lá e fala com o teu irmão. Se o teu irmão não te escutar, procura vai junto e fala de novo com o teu irmão. Se o teu irmão não te escutar, chama a igreja e fala com ele. Se nem a igreja ele escutar, aí sim, trata ele como um estranho. Porque acaba que é isso que ele se torna, se não consegue justamente ouvir aquilo que é a repreensão fraterna. Mas veja o cuidado e a delicadeza que a caridade impõe, até mesmo naquele processo de corrigir. Percebem o desafio que nós temos hoje diante de nós, nesse moldar o nosso escutar, nesse moldar o nosso falar? Precisamos entender que as nossas relações são baseadas, sim, em experiências de maior profundidade do que simplesmente os discursos rasos que nós ouvimos por aí. E eu termino com a ideia que o Evangelho faz a respeito também, e o comentário que é feito a respeito de Jesus, que eu acho extremamente pertinente para refletirmos também sobre a nossa vida. Sabe o que falam de Jesus hoje? Ele fazia muito bem todas as coisas. Ele fazia muito bem todas as coisas. Olhemos, para a nossa dinâmica de vida, para a nossa condição hoje de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de profissional, e nos perguntemos se nós estamos realizando essas coisas segundo também o critério de Jesus. Nós estamos fazendo muito bem as nossas coisas? Que tipo de sociedade nós seríamos se estivéssemos preocupados em fazer muito bem todas as coisas? Peçamos ao Senhor hoje a graça, de crescermos nessa percepção que a progressão da nossa humanidade consiste, sobretudo, em procurar fazer melhor as coisas, de nos humanizarmos ainda mais. E peçamos ao Senhor também que molde os nossos ouvidos
para que nós saibamos escutar segundo o critério de Cristo, que molde a nossa língua, para que nós possamos falar também segundo o critério de Cristo, e que, vamos dizer assim, também molde o nosso olhar, para que nós possamos olhar as outras pessoas também segundo o critério de Cristo, que é o critério da dignidade de filho de Deus que todos nós temos. Não façamos acepção de pessoas, façamos sobretudo o movimento solícito da caridade, que onde enxerga a fragilidade se apresenta, como auxílio, como serviço, como proximidade, para a construção verdadeira do reino de Deus. Assim, nós vamos conseguir viver melhor a nossa experiência de religião. Porque a religião consiste em nos tornarmos parecidos com Deus. E Deus é amor. E Deus é aquele que faz muito bem em todas as coisas. E Deus é aquele que convida aqueles que estão tristes, abatidos, oprimidos, tomai ânimo, porque eu estou aqui. É assim, que nós precisamos, nesse sentido, se apresentar diante também da vida, das coisas, das situações, das necessidades, como aqueles que estão dispostos a ofertar também um pouco da sua vida para a transformação generosa e positiva do mundo que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus